exortada pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Glória a Jesus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória ao Deus vivente, bendito é o Senhor. Vemos, queridos, que o Senhor Deus deu ao apóstolo a condição de poder, irmãos, escrever as cartas guiado e movido inteiramente pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que quando dizemos que cremos na inteira Bíblia, como contendo a infalível palavra de Deus, irmãos, realmente temos que crer e ter fé. Hoje Deus deu da fé aqui. Porque, queridos, está escrito que a palavra de Deus foi escrita pela inspiração do Espírito Santo em homens que Deus designou, porque cada um de nós, Deus designa para uma obra. Irmãos, e não pensa que um é mais que o outro, um é menos que o outro, não. Cada um de nós operamos no lugar que o Senhor nos colocou, mas todos têm uma operação aqui diante de Deus, não é? Contudo, queridos, vemos que desde o início, se pegarmos, irmãos, quem poderia saber como Deus formou tudo? Quem poderia saber como Deus criou?
como foi o primeiro dia, o segundo dia. Veja, são os livros de Moisés, mas Deus, através de Moisés, tomou tudo por revelação. Deus contou o necessário que a humanidade precisava conhecer dos planos de Deus. Glória a Deus. Mas poderia alguém contar como quis? Poderia, mas não ia conseguir fazer uma Bíblia inteira, uma palavra de Deus inteira, em mais de 1500 anos, fazendo o primeiro livro, Gênesis, que é uma profecia, irmão, é uma revelação, porque ninguém estava lá, mas Deus deu a revelação como era, e dando antes, olha isso, irmão, bendito é o nome do Senhor, trazendo a revelação dos céus. Esta é a relação de Deus com o ser humano, amando o ser humano, dando a revelação de como foi antes, e depois aqui no meio ele dá a última revelação, o último livro de como será no futuro. Bendito é o nome do Senhor. Não é profundo isso, irmãos? Então vemos que nós vivemos pela fé e cremos pela fé na palavra, irmãos. E Paulo também, o Senhor tomou ele em ponto que ele recebeu do próprio Senhor Jesus as lições, assim como João também recebeu do Apocalipse do próprio Senhor, assim como Daniel também recebeu lá muitos anos antes do Senhor. Glória a Deus. E veja que eles às vezes receberam a revelação, e muitas coisas quem está provando das revelações que Deus deu para ele é nós hoje. Somos nós. Não é profundo isto? Um planta, outro colhe. Glória ao nome do Senhor. Que obra maravilhosa esta! Que obra santa, que coisa linda, coisa fora da caixinha do ser humano. Bendito é o Senhor, a graça. Olha isso aqui, a graça é coisa que está fora do alcance do ser humano criar, do ser humano fazer. Os homens vivem religiões. A religião, o homem cria, o homem põe sistema, põe isso, põe aquilo. A graça está fora do alcance humano. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que ele diz, a graça não nos deixa permanecer no pecado. Porque quando nós vamos descobrindo, irmão, este mistério chamado Cristo, e nós vamos caminhando por ele, este caminho chamado graça, que ele veio e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho? É a graça. Irmãos, bendito é o Senhor. Dá para nós caminhar um pouquinho. Tem gente que está parado na graça. Glória ao nome do Senhor. Tem gente que parou na graça. E a graça não é algo estável. A graça não é nada parado. A graça não é a tua casa, o teu bairro, que todo dia você levanta, você vê o mesmo quadro, a mesma figura, a mesma coisa, a casa do vizinho igual, tudo. A graça não. A graça tem que ir andando, que ela vai sendo novidade todo dia. Glória ao nome do... Dá para levantar e começar a andar um pouquinho? 2022. A graça, ela não começou, irmãos, ali. Ela começou lá antes de tudo ser formado. A graça já existia, ela já estava com Deus. Ela era o próprio Deus. A graça não foi daqui para lá, a graça veio de lá para cá. Ela já existia. Ela apenas falou, eu vou descer lá e vou me revelar para os humanos. Irmãos, que gostoso. Bendito é o nome do Senhor. Vou me revelar para os humanos. E então ele diz, quem realmente, irmão, recebe a graça. A graça não é da terra. A graça é dos céus. Nós somos nascidos da terra. O pecado não é do céu, é da terra. Ora, se eu sou nascido da terra, eu sou da descendência de Adão, eu vivo o pecado. Esta carne vive o pecado. Ela nasceu do pecado, ela vive o pecado. Ela é da terra, ela vive o que é da terra. Mas a graça não é da terra, a graça é do céu. Se eu recebo a graça, eu começo a sair da terra. O pecado fica. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Eu sinto o Senhor já lavando nós aqui.
Glória ao nome do Senhor. Dá para entender esse caminho? Dá para você falar assim: Senhor, eu preciso me desgarrar, porque ou sou servo do pecado, ou sou servo da graça. Ou sou servo do pecado, ou sou servo da graça. E o Senhor pergunta agora: de quem você é servo? E não é por mão que prega que você responde. Responde para esta mensageira que está passando aí do teu lado e falando dentro do teu coração. Se é que você aceita a graça, porque a graça, ela é de graça. Ela não tem pagamento financeiro, ela não tem sacrifício humano, porque não existe sacrifício de pecado que possa pagar uma partícula da graça, porque o que é terreno é podre, e a graça é santa, não tem nada podre que possa pagar o que é santo. Irmãos, dá para nós andar junto isso aqui? Bendito é o nome do Senhor. Nesta condição ele dizia: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Se estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Estamos mesmo mortos para o pecado? Lembra que Paulo disse: miserável homem que sou, que ainda vivo este tabernáculo carnal. Este tabernáculo é escravo do pecado. Entenda isto. E o que diz aqui? O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é vida eterna por Jesus Cristo. E o que está reservado a esta carne? Não é a morte? Não é o pó? Carne e sangue herdam o reino de Deus? Não? E para que viver no pecado então? Que lucro tem? Bendito é o nome do Senhor. Tem lucro? Será que você está enxergando algum lucro? Nas fraquezas, nos erros, e vendo defeito na graça? O pecado mostra tudo quanto é defeito na graça, para que você continue escravo dele. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, que palavra, o Senhor trouxe esta palavra aqui. Mas irmãos, olha, ele dizia: se estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Eu sou crente, eu dou glória, mas aqui dentro, mas lá fora, Deus vai ter misericórdia. Ué, mas ele já teve misericórdia. Ele já veio, a graça, você não podia ir, ele veio. Ele já teve misericórdia. O que você quer mais? Quer continuar no pecado? Quer continuar no erro? Por que Paulo falava isso? Porque, irmãos, começou a se levantar uma seita, e eles diziam que Deus não queria o corpo, podia pecar, podia fazer o que queria, que Deus não queria o corpo. Ora, mas o corpo é para Cristo e Cristo para o corpo. Como que a graça vai abundar e vai morar numa residência que por fora ela está tudo suja? Meu Deus, meu Deus. Glória ao nome do Senhor. Já está vindo anjo aí com tinta nova, com pintura nova. Glória ao nome do Senhor. Dizia ele: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Veja, querido, que o próprio corpo do Senhor Jesus era o véu. Por isso que o corpo nascido de mulher, Jesus homem, foi para a cruz. Jesus homem. E ele ainda falou: meu corpo será partido por vós. Glória ao nome do Senhor. E quando partiu o corpo dele na cruz, o véu do templo se rasgou, dando sinal: a carne é o véu para trapassar ou para o lado do pecado ou para o lado da graça. Ou eu vivo o que está fora de mim, que é pecado, ou eu vivo a graça que habita dentro de mim. Aqui é o véu.
Irmão, dá para nós pregar, entender isto? Este véu, quando eu vivo fora do que está aqui, ó, do pecado, das coisas do mundo, e me encanto, e entro no barulho de tudo, e faço tudo que o mundo oferece, eu não estou vivendo o que é do céu, a graça que habita aqui dentro, eu estou vivendo o pecado. Mas todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha o que ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. O que simboliza batismo? Batismo, sepultamento. Quando vocês veem aqui o servo de Deus batizando, ele diz: irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vocês podem dizer: está morrendo e está ressuscitando. Glória! Glória! Transformação da morte para a vida. Ah, mas só porque foi batizado, irmãos, olha o segredo da graça. É porque foi batizado, porque a graça estava no céu, ela desceu, morreu na cruz. Depois, quando ela foi subir, ela disse assim: olha, vai lá, anuncia este meu evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Eu arranco da morte e ponho na vida. Bendito é o Senhor. É vida ou não é? Glória ao nome do Senhor. Então, se eu estiver na vida e eu começar a voltar para trás e começar a caminhar no caminho da morte, eu estou na mesma miséria dos humanos, que nasce bonitinho, que nenê lindo, que pele, moço lindo, moça linda, 30 anos está na flor ainda, 40 já começa a ruga, 50 e entra, e 60, e 70, e 80 e morte. Você volta para trás, você vai para a morte. Se você entrar para a graça, é vida, porque com Cristo não tem morte. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Bendito é o nome. Dá para nós passar para o lado da graça? Dá para viver a graça? Glória ao nome do Senhor. O povo está vivendo na miséria. Quando você vê o povo reclamando e mandando WhatsApp, e um prejudicando o outro, e um guerreando com o outro, e guerra aqui, e não olha onde pisa para alcançar alguma coisa, e por dinheiro se faz tudo, e corre daqui, corre de lá, fala: oh miséria, vai tudo para a morte. Eu estou atrás da vida, eu preciso da glória, eu preciso congregar, eu preciso do dom de Deus. Irmãos, eu sinto a vida entrando aqui. Tem morte beirando muitos que estão aqui. E o Senhor diz: a morte não prevalece. Aleluia. Se fomos plantados juntamente com Cristo na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Tem fé para isso ou não? Ou você tem dúvida da graça? Ou você acha que a graça mente igual os homens mentem? O diabo é o pai da mentira. O pecado é dele, a carne é dele, o pó é dele, porque ele foi feito serpente para rastejar e comer pó. Mas a graça é verdade. Meu Deus, eu sinto a virtude de Deus passando aqui, uma fonte passando aí, lavando, limpando. O pecado não tem comunhão com Deus, e Deus não tem comunhão com o pecado. Tem gente que acha que pode dar glória aqui, lá fora peca. Vem aqui dar um glória, eu já dei glória essa semana, agora o resto da semana eu vou viver a carne ou graça. Está chegando a hora da verdade. A graça vem chegando cada dia mais perto, ela vem descendo. O pecado não consegue subir, mas a graça ela sobe, ela desce, ela vai para a esquerda, ela vai para a direita, ela vai aonde precisar. A graça, ela foi lá embaixo, lá debaixo da terra, no inferno. Meu Deus, irmãos, glória! Irmãos, eu estou pregando aqui me segurando.
Alá, a graça, ela tem que estar dentro de nós, irmãos. Ela tem que estar viva. Tem gente que já é crente de título e de aparência. Não, eu sou crente assim. O meu modelo é assim. Eu sou deste jeito. O meu modelo, olha lá, ó. Olha para ele, não olha para mim. Olha para ele. Olha para Jesus Cristo, o modelo santo, perfeito, que Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Quantos não querem mais ouvir falar esta palavra? Pecado, irmão, não é para pregar mais, não é para falar mais, irmão. Hoje Jesus é tudo bonzinho, tudo relativo, é tudo, claro que é. O pecado e a graça é a mesma coisa. Então Jesus morreu, coitado, para quê que ele foi descer, sofrer, coroa de espinho na cabeça e bofetada no rosto? Para quê? Aleluia! Sabendo que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Por isso, queridos, que os que estão em Cristo, veja isto, quem recebeu a graça, recebeu Jesus Cristo, este corpo é do pecado, não é? Ele vai para a morte, não vai? Ele vai ser desfeito. Mas nós estamos vivendo mais ele. Nós estamos vivendo a graça. Se ele for agora, tá bom. Meu irmão Daniel estava novo ainda. Não estou tão novo, mas estava novo. Ainda dava mais uns anos. Mas se for hoje, se for amanhã, se for depois, Paulo falou, se partir agora para mim é ganho. Aleluia, porque já está desfeito, já não tem mais relação com o pecado. Mas o irmão não erra, claro que erro. Por isso que eu peço toda hora, Senhor, faz com que esse corpo seja desfeito. Se for um dedo que me faz pecar, arranca. Se for, não é arrancar, pegar um facão, cortar, não. É ir arrancando o sentimento, arrancando tudo. Senhor, faz eu desfazer disso aqui, desfazer desta parte, desfazer deste sentimento. E tem tentações que estão aqui nas mentes, que o Senhor te disse, se você clamar agora na comunhão desta palavra, irmãos, eu estou pregando pela fé, o Senhor te diz, pega agora aqui a arma, corta fora este membro, não o membro carnal, mas o membro que te faz pecar no espírito. Será que a igreja está entendendo o que Deus está dando aqui? Tem libertação aqui dentro. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Essa é a palavra, irmão. Por isso, se já morremos com Cristo, com Ele também viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Quanto a viver, vive para Deus. Acorda. Faz a tua oração e diz, Senhor, eu vivo para o Senhor. Mas amanhã, observa como você acorda. Observa quais os pensamentos que passam na tua mente. Se for algum pensamento que não seja da graça, roga agora. A arma está aqui. Corta ele em nome do Senhor Jesus. Se tem alguma coisa lá no teu trabalho, lá na faculdade, nos teus olhos, que está te engodando, em nome do Senhor Jesus, aproveita esta palavra passando, pega esta ferramenta, pega esta arma, aleluia, arranca o pecado, arranca a maldade. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas concupiscências. Nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos.
Deus que julgará os vivos e os mortos. Os vivos e os mortos. O vivo e o morto. Meu Deus, que palavra! Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês estão na graça, irmãos? Estamos na graça? Se estamos na graça, o pecado não tem domínio sobre nós, a não ser que nós, o que Deus deu hoje? Vamos nos afastando da fé, e vamos concordando com as concupiscências. Eu concordo com aquele rinho, eu concordo com aquele outro, eu não concordo muito com a doutrina, eu não concordo muito com isso. Você vai vivenciando o pecado, você vai massageando o pecado, você vai fazendo carinho no pecado, e a serpente pronta para te dar o bote. Irmãos, eu estou pregando aqui, eu não sou de pregar assim, mas é a palavra. Vocês recebem a palavra? Glória ao nome do Senhor. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Tem gente que fala: vou ser crente, eu vou ficar nessa prisão, eu vou ficar. Ao contrário, prisão é o pecado que leva à morte. Esta é prisão perpétua. Irmão, bendito é o nome do Senhor. Essa é prisão perpétua. Soltar desta prisão é você falar: eu tenho alguém que cuida de mim e me garante, a não ser que eu não quiser, para me dar liberdade e vida. Bendito é o nome do Senhor. Diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Olha aqui a entrega. Criado no pecado, mas obedecendo a doutrina que foi entregue, libertados do pecado, fostes feitos agora servos da justiça. Olha o que ele diz ainda: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia, à maldade para a maldade, agora apresentai os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Glória ao nome do Senhor. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Um homem vive com uma mulher. Deus deu um marido para a esposa, deu a esposa para o marido, deu deles terem uma relação, terem filhos, viver alegria, ter um carinho, ter o amor. Não precisa nada lá fora, não precisa de outro, não precisa de outra. Deus deu tudo, Deus fez tudo, mas tudo com ordem, tudo com santidade. O trapaceiro, ele vem para fazer tudo com desordem, virar a banca e ainda falar: é liberdade, liberdade. Prisão perpétua. Fora da graça, prisão perpétua. Na graça, liberdade. Vamos ficar na prisão, vamos vir para a liberdade. Quer sair hoje desta prisão que você está? Você crê que nessa palavra tem poder para te arrancar da prisão do pecado, das maldades que depois de feito te leva à tristeza, te leva às angústias, tristeza? De onde provém as guerras e pelejas dentre vós? Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas? Porventura não vem dos vossos próprios membros, que guerreia dentro de vós? Por que guerreia? Ele deseja o pecado, depois de feito o pecado vem o choro, deseja o erro, depois vem o arrependimento. Vive na graça, que você faz e quer fazer mais e dá mais glória e fazer mais. Vive liberto. Irmãos, eu sinto a liberdade de Cristo passando aqui. Viva a graça! É a graça anunciando 2022. Ela está passando na terra, dando seus últimos avisos. É o arauto da pregação do Evangelho. É a graça passando e dizendo: o mundo do pecado não pode subir aqui na minha glória, mas eu posso descer aí no meio dele e falar com quem me recebe. Você recebe Ele?
Irmãos, eu sinto a virtude de Deus passando aqui. Irmão, não sou de pregar isso, mas quem tem glória pode dar glória. Quem quer a virtude de Deus pede. É Deus passando, dando os arautos da libertação. Não te chamei para o pecado, não te chamei para a morte, te chamei para a vida. Reveste. Pede arma hoje. Pede arma. Estou pregando aqui. Eu sou fraco, mas o que está em mim é forte. E ele tem um arsenal de armas. Um arsenal carregado de armas espirituais. E quem pede, recebe. Quem bate, a porta abre. Bendito é o nome do Senhor. Vai fazendo o teu pedido. Porque hoje o Senhor dá ordem de pregar. Tem arma nova. Tem ferramenta nova. Tem dons do Espírito Santo. Tem o dom de cura. Tem o dom de expulsar o demônio. Tem o dom de falar nova língua. Tem o dom de pegar as coisas mortíferas e não fazer dano. Igreja, vocês são o povo escolhido de Deus. Graça! Graça! Deus seja louvado.